Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à segunda palestra do webinário CAEC, ministrado pela professora Juliane Marques, com o tema Patologia em Fundações. Lembrando que nosso webinário vai acontecer durante todo o mês de setembro. A primeira palestra foi sobre concretos especiais com a professora Caroline Alves e está disponível em nosso canal do YouTube. Fiquem atentos às nossas redes sociais para saber com antecedência sobre nossas próximas palestras. Hoje, nossa convidada é a professora Juliane Marques, graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Alagoas e tem mestrado e doutorado em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo. Professora, muito obrigada por ter aceitado nosso convite para falar desse tema tão importante e sinta-se à vontade para começar. Ok. Então, boa noite a todos. Obrigado, Bia, representando aí o Centro Acadêmico, né? Obrigado pelo convite. Como eu já comentei, eu não poderia deixar de aceitar, né, esse convite para falar de um tema tão prático, né, e infelizmente a gente não vê tão, assim, na graduação, né, e vocês mesmos propuseram, né, eu acho que a Iane perguntou para mim, eu disse, não, fique à vontade, então já foi na mesma hora, patologia pode ser? Pode, vamos conversar sobre um pouquinho de patologia. Então, a ideia hoje, pessoal, é um bate-papo, né, mostrar algumas teorias, não teorias, um embasamento teórico, e daí mostrar uns casos de obras, né, nacionalmente conhecidos, e alguns que a gente se envolveu diretamente, né. Então, quando puder aí começar, Bia, já está na posição aqui, né? Isso, professora, já está aparecendo. Tá. Pode iniciar. Na tela cheia, já está na tela cheia? Sim. Tá ok. Bem, pessoal, então, como eu comentei, o tema patologia de fundações, deixa eu só me situar aqui. Para quem não me conhece, eu sou professora da UFAL, né, no curso de Engenharia Civil, me formei pela UFAL, acho que a Bia comentou, e sou responsável técnico da AGM Geotécnica também, tá certo? Então, eu sou envolvida na docência e também na parte da execução, né, da elaboração de projetos e execução de fundações. Então, só para a gente ter um passo a passo aí da apresentação, né, cada itemzinho desse tem outras ramificações, mas a gente vai dar uma introdução sobre patologia, os tipos de fundações, até para entender qual tipo de patologia em cada tipo de fundação ocorre, as etapas para elaborar um projeto de fundação, os requisitos que devem ter, né, um projeto de fundação. A gente vai para os tipos de danos, esses danos vocês podem entender como patologias, né, os recalques admissíveis, totais, absolutos, alguns casos de obra e o que a gente pode concluir dessa apresentação. Então, inicialmente, quando a gente fala de patologia das fundações, esse termo a gente se apossou, né, da medicina, que a medicina lá estuda causas, né, das doenças, a investigação das doenças. Então, a gente estuda aqui na engenharia os danos provocados pelas fundações, né? E toda fundação provoca dano, né? Por quê? Mas a questão é que as fundações, elas apresentam movimentos. Todas as fundações têm essa movimentação. Não a grosso modo, né? Por mínimo que seja, eu tenho movimento numa fundação direta, numa fundação profunda. Lógico, se esse movimento está acima do que foi previsto, quando eu falo movimento, pessoal, vocês imaginem recalque, que é todo movimento vertical para baixo, eu posso ter um movimento ascendente, que eu já não chamo recalque, tá certo? Aquela estrutura recalcou 10 centímetros para cima. Está errada essa expressão. Por norma, a gente já define o recalque como movimento vertical para baixo. Posso ter um movimento de momento, de tombamento, posso ter um movimento horizontal. Então, qualquer desses movimentos que a fundação apresente estejam acima do admissível, eu posso ter um quadro aí de patologia, certo?
Tá, mas eu estou falando de fundação, eu tenho que definir esse grupo aqui para vocês. Primeiro tipo, fundação superficial. Essa definição eu retirei da NBR 6122, de fundações, projeto de execução de fundações, e fala que a fundação superficial é um elemento de fundação cuja base está assente em profundidade inferior a 2 vezes o menor lado dessa fundação. E também a carga da estrutura é transmitida ao solo pelas tensões distribuídas na base do elemento de fundação. Então, imagine que antes de eu colocar um elemento desse de fundação, o solo estava aqui no seu equilíbrio hidrostático, né? E aí eu faço uma intervenção, aumentando a sobrecarga desse solo com elemento de fundação direta. O mesmo princípio dessa intervenção no solo, que antes estava num equilíbrio hidrostático, eu tenho a fundação profunda. A fundação profunda são esses elementos aqui mais esbeltos, que eu dei o exemplo aqui de uma estaca, tá? Tem um pilarzinho, bloco de coroamento, que é um elemento de transição, e aqui eu tenho as estacas. Então, é um elemento de fundação que transmite carga ao terreno, ou pela base, resistência de ponta, aqui, que a gente chama, ou pela superfície lateral, resistência de fuste, ou ainda pelas duas parcelas, uma combinação das duas. A ponta ou base desse elemento de fundação profunda, ela tem que estar apoiada aqui, uma profundidade superior a 8 vezes o diâmetro, não é? Ou menor lado, se ela for uma seção transversal retangular, por exemplo. 8 vezes a sua menor dimensão em planta e, no mínimo, 3 metros. Então, a norma amarrou isso, né? Quer dizer, eu posso ter uma fundação direta até 3 metros de profundidade assente, né? A partir de 3 metros já seria profundo. Então, gente, eu chamei a atenção desses dois tipos de fundações, né? Aqui, lógico, aqui eu tenho vários tipos de fundações diretas, aqui eu tenho vários tipos de fundações profundas, mas para entender que o solo está lá no seu equilíbrio, e qualquer elemento estrutural que eu coloque ali, que eu projeto, que eu executo, eu estou alterando ali o equilíbrio inicial do solo, né? E as etapas de fundação, depois que vocês viram quais são os tipos de fundação. A etapa de fundação, a primeira é a investigação do subsolo. Então, lembrem que o solo é algo que está pronto na natureza, tá certo? O solo é considerado um material de construção também, como a gente usa o concreto, como a gente usa o aço. Mas o concreto e o aço são produzidos, né? E o solo está lá, pronto há milhões e milhões de anos, né? Todo o solo veio de uma rocha que se desagregou lá e a gente tem que trabalhar com esse material. Então, a investigação do subsolo, e aí eu diria que mais de 90%, 95%, sei lá, 99% das obras correntes, eu tenho uma sondagem com SPT como base de dimensionamento de fundações, tá certo? Quanto mais complexa a obra, mais investimento eu tenho que ter nessa investigação do subsolo. Mas eu diria que, de forma geral, se eu comparar o valor que eu vou gastar, né, que eu vou pagar por uma sondagem, por exemplo, e ter aquelas informações ali fundamentais para um dimensionamento, se eu comparar esse valor com o valor total da obra, sempre é um valor irrisório. Então, não se pode dizer, a sondagem é caro, não. Os benefícios, a importância, a segurança que fornece é fundamental. Bom, quando você tem aí informações do solo e informações da superestrutura, aí você pode escolher o tipo de fundação. Ou uma fundação direta, como aquele exemplo que eu dei, uma sapata, uma fundação corrida, uma fundação em bloco, né, pedra-rachão, uma fundação em radier. Ou eu posso ir para o grupo das fundações profundas, né, exatamente para transferir a carga da superestrutura para um solo mais em profundidade, com a capacidade de carga melhor. Lógico que essa escolha do tipo de fundação, gente, eu até já fiz alguns videozinhos no Instagram explicando vários condicionantes, né? A logística de equipamentos da região, o cronograma da obra,
o histórico ali da região, né, o que se executa mais facilmente com relação aos insumos, né, a facilidade de agregar insumos. Então, tem uma série de condicionantes que eu não vou detalhar aqui, né, mas no passo a passo, como eu tenho as informações do subsolo e também eu já tenho um projeto estrutural, né, eu não vou fazer um projeto de fundação antes de um projeto estrutural, tá, pessoal? Então, na sequência, eu idealizo ali a arquitetura fala para o estrutural, se vira com a minha imaginação, calcula aí essa estrutura, e o estrutural manda para o geotécnico, são essas cargas que vão chegar aí na fundação. E aí o geotécnico solicita as informações do solo agora. Então, é essa sequência. E aí, pronto, com essas informações, aí eu vou elaborar, baseado em todas as normas disponíveis, o projeto de fundação. Então, a elaboração do projeto de fundação, né, segurança e economia sempre envolvidos, e aí eu vou colocar em prática o que eu idealizei no escritório. Vou colocar a forma no campo do que foi idealizado lá no escritório, é a execução do projeto de fundação. E após que eu acabei a execução, acabou a etapa de fundação, eu tenho a utilização, né, o uso ou utilização e o acompanhamento, que aí eu vou comentar que esse acompanhamento muitas vezes é negligenciado. A gente, infelizmente, não tem uma cultura de acompanhar, né, principalmente na questão de fundações, dos recalques, né, com o passar do tempo, no pós-obra, né? O prédio está lá pronto, já está habitado, e a gente não tem ideia como é que está se trabalhando, como é que está funcionando essas fundações. A norma de fundações, a 6122, que foi revisada o ano passado, 2019, ela incluiu um item que fala sobre esse acompanhamento. Seria um acompanhamento ou monitoramento de deformações ou recalques, que nós estamos aí naquela torcida, né, e acreditando que vai ocorrer uma mudança de pensamento, de comportamento, e se tornar normal em obras fazer o acompanhamento de recalques. Mas eu vou comentar mais um pouquinho adiante. Bom, eu mostrei aquelas etapas das fundações, e quando eu vou para o projeto, eu tenho os requisitos básicos de um projeto de fundações. O que eu projetei, esse elemento tem que ter segurança adequada ao colapso dos elementos de fundação, é o estado limite último que eu estou trabalhando, seria uma estabilidade externa, que a gente chama, porque eu estou falando da fundação. E também segurança adequada ao colapso dos elementos estruturais, que seria uma estabilidade interna. Os dois são estados limites últimos, né? Quando eu falo último, eu estou falando de ruptura, de colapso. Mas não significa, gente, que quando eu projeto respeitando esses dois limites aqui, não significa que está tudo a mil maravilhas, né? Eu posso ter uma estrutura que ela não vai romper, mas ela pode gerar deformações acima do aceitável, que são esses casos que a gente vai ver aqui. Seria deformações aceitáveis sob as condições de trabalho, o estado limite de serviço, quando não é observado esse item, né, as deformações são acima do que a norma preconiza, ou que o projetista adotou, eu tenho, normalmente, o surgimento de patologias, né, fissuras, trincas, rachaduras, e todos esses limites aqui, né, todos esses estados aqui, que eu tenho que analisar, tudo aqui é projetado também, levando em consideração as ações de segurança nas estruturas, a outra norma de ações de segurança, 8681, ok? Bom, imaginando que aquele estado limite de serviço foi ultrapassado, né? Eu posso ter ali uma situação mais leve, uma situação intermediária e uma situação grave, né? A gente chama desse daí de danos também, né? Eu posso ter um dano estético, né? Que é um dano subjetivo, é mais um efeito assim psicológico, né? Você não quer estar na sua residência, no seu prédio, né, e
olhando ali aquela fissurinha, né, aquela trincazinha que incomoda, né, ou tem uma situação mais que chamou a atenção, que o prédio estava até meio inclinado, assim, a pessoa ficava com a sensação que estava classificado como dano estético. O funcional, né, ou danos funcionais, acarretam um mau funcionamento dos equipamentos, comprometem o uso e a destinação da obra. Então, é aquele movimento ali da fundação, né, que gerou mais um desnível, eu tenho ali uma porta de correr que já não está correndo mais, ou então a janela eu não consigo fechar, né, posso ter alguma ligação de encanamento externo que rompe, né, porque estou tendo esse movimento aí da fundação, então eu estou atrapalhando ali, estou com comprometimento funcional da estrutura. E os danos estruturais afetam os elementos estruturais e comprometem a estabilidade da obra. Não é que apareceu um dano estrutural, quais são as estruturas? Laje, viga, pilar. Essa aí são as estruturas. Não estou trabalhando com alvenaria estrutural, que aí a parede tem função estrutural, mas as estruturas comuns de concreto armado, né? Esse elemento estrutural que eu estou considerando, laje, viga e pilar, tá? Aparecer uma fissura no pilar tem que estar atento mesmo, é preocupante, né? Mas é não perder tempo, é tomar todas as medidas possíveis para, né, consertar, reparar aquele dano ali. Bom, então eu tenho falado de recalques, de deformações, e eu vou começar aqui a colocar valores para vocês. Está aqui até alguns valores de recalques absolutos. Esses recalques absolutos, pessoal, você imagine que uma estrutura, lembra que o recalque é um movimento vertical para baixo, né? Então, essa estrutura, uma casinha mesmo, ela vai ter esse movimento por igual, né? Se olhar em planta, em cada pontinho dele, ela vai descer por igual. Então, isso daí a gente chama de recalque absoluto ou recalque total. Tem números aqui clássicos, né? E tem aqui o trabalho do Campton e o McDonald, de 1956, olha para isso, né? Aí tem uns trabalhos de Tezag e Peck, tem uns trabalhos de Bullard, mas tudo é em torno desses valores aí. Para solos arenosos, quando eu tenho ali o solo, o elemento de fundação está assente, né? Ou o elemento de fundação profunda também atravessa essas camadas de solos arenosos. Não, mas aqui vamos, deixa eu ver, deixa a fundação profunda para depois, só fundação direta, para eu não confundir aqui, só fundação direta. Se eu tiver uma sapata, por exemplo, né, isolada, eu posso ter esse recalque absoluto de 20 a 25 milímetros, certo? E o radier, que é um elemento que trabalha mais com a distribuição uniforme, né, do carregamento, eu posso ter recalques absolutos de 40 a 60 milímetros. Quando eu vou para os solos coesivos, que são as argilas, a sapata isolada eu já tenho valores maiores, 65 milímetros, e os radiers também valores maiores, de 65 até 100 milímetros, né? Isso aqui tem a ver com relação à velocidade de recalque, certo? Os recalques na areia normalmente são mais rápidos, né? São imediatos, que a gente chama. Tem a ver com permeabilidade, gente. Então, eu tenho limites mais baixos, né? Limites máximos menores para os solos arenosos do que para os solos argilosos. E aí a gente chega nos recalques diferenciais, que é o grande problema das patologias, né? Quando ocorrem esses danos. O recalque diferencial, eu tenho dois elementos de fundações, duas sapatinhas aqui, a sapata 1 e a sapata 2. Tem uma distância de eixo a eixo entre elas, que é o L, e tem um ΔH, que eu estou chamando a diferença de recalque que ocorreu, né, do movimento vertical para baixo dessa sapata 1 em relação à sapata 2, tá certo? A sapata 1 recalcou
né, desceu aí 1 centímetro. A sapata 2 recalcou, desceu, sei lá, 3 centímetros. Então, o ΔH aí, né, 3 menos 1, 2 centímetros. Esse é o recalque diferencial. Se eu pegar o recalque diferencial e dividir pelo L, então eu vou ter um número adimensional, né? Eu tenho um recalque aqui em milímetros, centímetro, e o L também, eu posso ter em metros, centímetros. Aí, esse número adimensional, que é o recalque diferencial dividido pela distância de eixo a eixo, eu chamo aqui de distorção angular, é o beta. Esse beta é o ΔH, recalque diferencial, dividido pelo L, que é a distância entre os vãos. Tá? Então, eu tenho valores aqui de beta, né, eu colocando a mesma unidade, né, centímetros, por exemplo, se eu tiver aqui 1 para 150, eu tenho danos estruturais em vigas, né, ninguém vai trabalhar com isso. Quanto menor aqui o denominador, pior a situação, tá certo? 1 para 300, eu tenho trincas em paredes de edifício, não tenho nenhum problema estrutural, mas ninguém quer entregar uma obra trincada à parede, né? Então, 1 para 500 é um número que a gente trabalha, né, dessa distorção angular, ok? Limite aceitável em projetos. Tem uma tabelinha aqui mais detalhada, também, do Berrum, 1963, vocês veem que essas referências são antigas, gente, mas que uma outra atualização não foge muito desses números, sabe? E essa tabelinha do Berrum, ele foi atualizada por Vargas e Silva em 73, né? E aqui ele fala, como eu disse, quanto menor o denominador, eu tenho situações piores de ruptura aqui, ó. Edifícios largos, fissura na estrutura, inclinação notável, necessidade de reforço, e aqui 1 para 1000, né, seria uma situação que eu teria que ter uma estrutura praticamente deformação zero, que a gente sabe que não tem, né, uma distorção angular mínima aí. Às vezes você está trabalhando com a turbina de uma hidrelétrica, com o motor lá de uma usina nuclear. Então, aquela base não pode trabalhar, né? Tem que ser uma deformação ínfima, certo? E aqui eu destaquei o tal de 1 para 500, limite de segurança para edifícios em que não são admitidas fissuras. Movimento das fundações. Então, a partir daqui, o que é que eu fiz? Eu peguei o livrinho do professor Militiski, professor Schneider, e eu acho que é o Nilo Consoli. São 3 autores, que é Patologia das Fundações, tá certo? Quem está acompanhando aí, já quiser dar uma pesquisada aí na internet, é da Oficina de Texto, e é a Blibiazinha, porque é um livrinho menor assim, mas muito visual, com muita figura, com muito caso de obra. Então, você vê lá o problema que dá, e ele correlaciona com o caso de obra, muito prático. O pessoal do Rio Grande do Sul, né? Esses professores são da Federal do Rio Grande do Sul. E nesse livrinho, um dos itens lá, dos capítulos, é movimento das fundações. Como é que eu sei que as fissuras ou trincas que aparecem na minha superestrutura são decorrentes da fundação se movimentando? Então, ele deu exemplo aqui de fissura típica causada por recalque de fundação de pilares internos, aí já vem do trabalho do Ortiz, né? Então, está aqui a inclinação, aproximadamente 45 graus, né? Então, está indicando que esse pilarzinho aqui deve estar trabalhando mais. Deu exemplo aqui, ó, novamente, essas inclinações de fissuras com a seta aqui desses pilares internos trabalhando mais. As fissuras aqui, novamente, aqui para externo, né? Esquematização das fissuras por recalque de fundação de pilar de canto, também, né? E aqui, provável fissuramento em parede portante com recalque na extremidade. Vocês também pesquisando sobre patologia, pessoal, vocês podem encontrar muitos trabalhos do professor Dicran, lá de Brasília, de Goiás. Ele tem muito trabalho em Brasília, porque ali, né, Goiás, o Distrito Federal é pertinho, mas enfim. O professor Dicran tem uma extensa biblioteca, né, vários trabalhos sobre patologias, né? Então, vocês também podem encontrar alguma coisa da regra da mediatriz. Ele diz que você tem uma fissurinha assim inclinada, você traça a mediatriz aqui,
e aí ela vai indicar a posição que está, né, indicar a origem, vamos dizer assim, que está tendo esse movimento. É uma regra prática que ele observou ao longo de anos e anos trabalhando, certo? Com patologias. Outro movimento que eu posso ter, pessoal, ó, deformação côncava, ou seja, para baixo, a barriguinha aqui para baixo, tá certo? Parede portante e seus efeitos. Ou eu posso ter ainda uma deformação convexa, né, nesse sentido, e seus efeitos, ok? E aqui eu tenho provável fissuramento de edificação assente, parte em corte e parte em aterro. Então, está imaginando aqui um perfil original, né? Então, aqui eu tive que cortar o solo, né, fazer uma escavação, cortar o solo para erguer aqui a minha edificação, e nessa outra ponta aqui eu tive que aterrar. Então, normalmente, assim, não fez um aterro, né, bem feito, bem compactado, acompanhado, controlado, eu tenho muitos problemas de edificações, né, estruturas mais leves, apresentando patologias devido ao aterro. E aí eu quero que vocês prestem bem atenção agora, porque na internet você encontra tudo que presta e tudo que não presta, tá? Me avisa aí no chat, né? Quem foi que viu essa figurinha que rodou muito no Instagram, principalmente, né? Nem sei qual foi o perfil inicial que lançou essa figurinha aí, não sei se vocês chegaram a ver. Ele bota lá, a falta disto, da verga e da contraverga, causa isso, né? Olha ela aqui, ó. Olha a fissurinha, não tá igual, não, essa fissurinha com essa. Então, assim, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver verga com contraverga com esse tipo aqui de fissuramento, pelo amor de Deus. Tá certo, gente? Então, assim, como eu disse, internet, né, as redes sociais podem ensinar bastante e também pode fazer um grande desserviço no aprendizado de vocês, tá? Cuidado com a fonte, cuidado com os perfis que vocês visitam, só para chamar a atenção. Então, olha só, achei interessante, lá naquela primeira etapa de fundação, falar sobre investigação geotécnica, porque o solo é aquele material que a gente não conhece. Às vezes o pessoal chega para mim e liga, Juliane, estou com um terreno aqui próximo à rua tal, como é que é o subsolo lá? Sei lá, não tenho bolinha de cristal. Ah, não, mas você já conhece, já tem experiência aqui. Tá, meu querido, mas vamos fazer uma sondagem? Não dá para adivinhar. Eu sei que você fez uma obra perto aqui, papapá. Não. Cada solo, cada terreno pode ter uma caixinha de surpresa ali dentro. Então, eu não me arrisco a dizer. Eu falo assim, provavelmente, nessa região, a gente já encontrou, sabe, muitas possibilidades, gente, mas entendam, tem que fazer investigação geotécnica. E eu comentei que quanto mais complexa a obra, se eu vou fazer uma ponte, então uma ponte, né, vai atravessar um rio, vai atravessar uma lagoa, né, um curso d'água, normalmente eu tenho solos moles ali no leito, deformáveis, né? Então eu tenho que fazer outros ensaios e não só o SPT. Então tá aqui o exemplo, uma barragem, né, de terra, né, grande ou pequenininha, mas é uma obra mais complexa. Não vou fazer só SPT, tá certo? Construção de um túnel, grandes escavações, né, para a construção de túnel, por exemplo, também, né? Então, eu tenho que ir para ensaios como, esse aqui é o dilatômetro, são ensaios estáticos, tá? Esse aqui é o dilatômetro, tem essa palhetinha aqui, o SPT, que é o pão nosso de cada dia, o CPTU, que é o ensaio de cone, tá? Esse aqui com medida de pressão neutra, o pressiômetro, que é um dos ensaios mais completos, em todos os sentidos, e o vaniteste, muito indicado para solos moles. E o SPT, aí, com a norma NBR 6484, de 2001, está em processo de revisão essa norma, né? A última publicação foi de 2001, mas estava tudo certo para sair no início desse ano, 2020, pelo menos foram essas notícias que eu tive, né? E algum problema deu lá na ABNT que voltaram atrás, eu acho que não passou por alguma comissão, pediram alguma revisão negativa, não sei. Para ter um atraso, né? A gente já está em setembro e ninguém se fala da publicação dessa norma.
Principais causas de patologias, né? Então, eu fiz questão de destacar aqueles ensaios, porque tem vários estudos, tanto experiência nacional, quanto experiências internacionais, que daquelas etapas de fundações, como só a investigação geotécnica, escolha do tipo de fundação, elaboração do projeto, execução, utilização e monitoramento, a grande maioria das patologias vem da primeira fase, a grande maioria, que é a investigação do subsolo. Tá certo? Eu posso ter uma investigação do subsolo, simplesmente não tenho, aliás, ausência de investigação. Eu posso ter um número insuficiente de furos de sondagem, eu já estou indo direto para a sondagem, tá certo? E eu posso ter uma profundidade de investigação insuficiente. São 3 causas principais aqui de patologias em fundações, decorrente da parte de investigação do subsolo. Então, novamente, do livrinho de patologia das fundações, eu tirei esses gráficozinhos, essa ilustração aqui, que fala que cada númerozinho desse é um furo de sondagem. Então, eu fiz a sondagem para verificar a resistência do solo em profundidade e verificar o tipo de solo, a espessura da camada. Isso aqui é muito comum, sabe quando, pessoal? Na prática, quando eu tenho 2, 3 terrenos, eu vou incorporar, né, uma região, vou incorporar 2, 3 terrenos, e um daqueles terrenos, né, tem a casa ainda, e ainda não está totalmente fechado ali o contrato, né, e tal, e não pode ser demolida ainda, né, aí o construtor quer mandar a bala aí, né, então, depois investiga essa área, às vezes nem investiga, às vezes volta lá e investiga, né, e aí investigou toda essa parte aqui e essa não. Então, aqui está mostrando o corte AA. Nesse corte AA, ele está vendo aqui esse furinho 1 e 2, né? Limite entre as áreas ele está mostrando aqui. E, na verdade, ó, nessa área não investigada, que eu não sabia, né? Aí tem um mergulho aqui dessa camada de solo mole bem expressivo. E no outro lado, pessoal, no corte BB, né? Aí eu vou ver o furo 1, 3, 4, 6, tá aqui, ó. É bem homogêneozinho, bem bonitinho, né? Agora eu vou dizer para vocês, é uma falta de sorte infeliz essa aqui, né? Porque, ó, 5 furos, 6, 8 furos de sondagem, exatamente na área que ele não investigou, tem um senhor mergulho aqui dessa camada de solo mole, vai ter, né? Vai ganhar nunca na loteria isso aqui. Brincadeiras à parte, acontece sim, né? Situações dessa forma. Então, ali eu tenho áreas não investigadas, né, número insuficiente de furos. Aqui também seria número insuficiente de furos, mas em outra situação. Tenho muita situação de vários bloquinhos residenciais, né, pode ser prédios maiores, ou pode ser térreo mais 3, térreo mais 4. Aqui eu tenho um exemplo de 10, né, 5 sondagens para 10 blocos, tá? Então, isso aqui, pelo tamanho da obra, pessoal, né, cada prédiozinho desse devia ter pelo menos 2 furos. A norma de sondagem, em nenhuma situação ela manda fazer um furo de sondagem para uma projeção, né, para uma área de construção, em nenhuma situação. Então, aí eu teria um número insuficiente. Ele deu aqui o exemplo do corte AA, pegando a sondagem 1 e 2, né, mostrando aqui as camadas, e no corte BB, aqui, né, a sondagem 2 e 4, né, a 4 aqui mais rasinha, a 2 aqui um pouquinho mais profunda, e o bloco K, que não foi sondado, é que tinha um grande mergulho aqui, tá certo? Então, também pode acontecer essas situações que tem um número insuficiente em relação a toda a estrutura ali que vai ser erguida. Que mais? E também eu posso ter uma situação que, dependendo do carregamento da obra, o tipo da obra, da estrutura, eu posso ter uma profundidade de sondagem insuficiente. Aí tem a ver com bulbo de tensões, ó. A pressão que eu estou aplicando aqui em cima, pessoal, ela chega em intensidades diferentes em profundidade, né? Imagina que eu estou com uma grande pressão aqui, que pressão é essa? Carga sobre área, só isso, não precisa de mais nada. Carga sobre área, essa pressãozinha aqui, que eu estou aplicando na minha estrutura, um prédio, uma casa, pressão sobre área, é enorme aqui, praticamente igual, e aí o solo, através do espraiamento, que vocês vão estudar adiante, aí quem, né, ainda for meu aluno de fundações,
vai absorvendo essas cargas aí, ó, até lá embaixo. E aí eu tenho uma situação que, nesse caso, foi lançado 10 metros, né, tá? 10 metros de perfuração de sondagem, né? Profundidade da investigação. Aqui eu tenho profundidade afetada pelo carregamento, lá embaixo, tá? Então, aqui eu tenho um problemão. Porque, na verdade, esse subsolo, se vocês prestarem atenção, é todo de argila mole, pior solo para se trabalhar, e eu tenho uma camadinha aqui, ó, de areia mediamente compacta. Então, foi mascarado, foi enganado por essa areia mediamente compacta. Na verdade, é um solo argiloso, né, que tinha uma filetinha ali, uma camadinha de areia compacta, e foi parada aqui a investigação, não fez nada, tá? Porque quando isso aqui for carregar, vai chegar parte do carregamento aqui embaixo, ó, e vai dar problema, com certeza, tá certo? Lógico, pessoal, vou construir uma casinha térrea aqui, papapá, essa casinha térrea, né? Eu ainda tenho que verificar, né? Podia ter as tensões aqui altas aqui nessa argila, de repente podia ter estaqueamento numa casinha, já que logo aqui é argila mole, eu não sei se aqui é aterro, né? Não está indicado, mas enfim, depende do tipo da obra, né? A ordem de grandeza das cargas e o solo aí que você tem que verificar esse bulbo de tensões e investigar toda a profundidade que esse bulbo de tensões atinge, tá bom? Eu ainda destaquei aqui, pessoal, alguns problemas típicos decorrentes da ausência onde eu posso ter na fundação direta tensões de contato excessiva, isso aí quando eu tenho um mau dimensionamento, exatamente, ó, a ausência, tá? Estou imaginando que não foi feita sondagem aqui, tá? Sem sondagem. Solo e aterro heterogêneo, né? Não tenho sondagem, não vou saber, né? Uma crosta dura sobre solos moles, ou uma camada mais resistente sobre solo mole, que é muito comum ocorrer. Então, esses seriam os problemas maiores de fundação direta. E fundação profunda, quando eu tenho uma ausência de investigação, ou né, uma investigação insuficiente, já vou colocar aqui que foi feita investigação, mas foi feita de forma errônea, insuficiente. Aí eu vou projetar aqui, ó, o tipo de estaca inadequada, por exemplo, muito comum. Tem tipo de estaca, né, fundação profunda, que não pode ser executada na presença de água. O terreno tem que estar não saturado, sem o nível d'água. Por exemplo, a parte alta daqui de Maceió, formação Barreiras, tem um tipo de estaca, que é a estaca escavada a seco, já diz o nome, né? Que se tem água, eu não posso executá-la, né? E aí tem sondagens que não indicam o nível d'água. Então, o projetista pega aqui aquele furo, aí não tem água, né? Então, vou lançar aqui fundação profunda em estaca escavada a seco, porque é rapidinho, o preço por metro é menor, é super prático, beleza. Aí faz todo o contrato, deslocamento de equipamento, papapá. Quando começa a executar lá, apareceu água. Ué, não tinha água esse solo, e agora tem a sondagem mal feita, nível d'água mal medido. Então, é um transtorno, né? Porque aí tem que mudar, olha só o prejuízo, eu tenho que mudar a solução em fundação. A geometria inadequada seria questão de diâmetro inadequado ou comprimento insuficiente, alguma coisa desse tipo, com relação à fundação profunda. Apoio em camada sobre solo mole, seria parecido com a fundação direta aqui, ó, crosta dura sobre solos moles, e também a ocorrência de atrito negativo, é dos problemas típicos, né? Eu tenho camadas de argila mole, de solo mole, que não foram identificados, não foram mostrados no perfil, e eu posso ter uma ocorrência de atrito negativo que trabalha contra a estaca, né? É uma situação desfavorável. Como eu estou chamando a atenção muito de sondagem, né? Você vê que eu concentrei bem o assunto aqui na sondagem, porque é o ensaio mais simples que a gente tem de investigação, mais popular e que dá mais trabalho, gente. Por quê? Porque eu tenho empresas de tudo que é tipo, né? Tenho empresas que trabalham de forma correta, seguindo a norma, os equipamentos em boas condições de conservação, e tenho empresa que, Deus me livre, né? É de qualquer jeito, né? Eu nem sei como é.
E pior ainda, também como em toda área, tem empresas que não são, que não trabalham com ética, né? Não são confiáveis. Então, perfura o solo até 5 metros e diz que foi até 10, né? Pega o perfil, duplica, né, em perfis similares, né? Cada coisa horrorosa, mas infelizmente existe isso na prática. E aí, como eu estou sempre batendo na tecla de... Opa! Temos aqui uma pergunta da Alexia. Professora, Tá. como seria essa mudança de fundação em caso de estaque inadequada? Deixa eu molhar a garganta, né? Deixa eu voltar aqui. Tipo de estaque inadequado. Então, eu dei o exemplo da estaca escavada a seco, eu teria que ir para outro tipo de solução, sei lá. Se foi adequado, se foi adotado fundação profunda, eu teria que adotar outro tipo de estaca, porque eu imagino que uma fundação direta não iria comportar ali o terreno e a obra, né? Então, eu ia para uma hélice contínua, eu ia para uma rotativa injetada, sei lá, para uma pré-moldada, outro tipo de estaca, eu teria que... Porque não tem como eu fazer o rebaixamento de água para fazer uma fundação profunda, sabe? É como eu disse, tem situações que determinado tipo de estaca não funciona, não vai, porque é uma limitação do processo executivo. Tem estacas que apareceu rocha em profundidade, não adianta. Se eu forçar o equipamento a perfurar a rocha, eu vou quebrar o equipamento e não vou fazer nada, né? Só vai ter prejuízo. Tem outras estacas, como a raiz, por exemplo, que ela é própria para perfurar rocha, tá? Então, assim, quando eu falo tipo de estaca inadequado, né, a sondagem, a investigação do subsolo tem que ser muito bem feita, porque, né, economiza na sondagem, vai gastar 2, 3 vezes mais lá adiante. Não sei se eu respondi a Alexa, nesse sentido aí, o tipo de estaca inadequada, seria substituir por outra estaca, outro tipo de fundação profunda. Ok? Ok, professora, obrigada. Ok, vamos lá então. E aí, gente, eu sempre, toda a apresentação, eu vou mostrar custo de sondagem, para a gente fazer uns cálculozinhos aqui. Isso aqui eu estou fazendo um valor médio, tá, pessoal? Tipo, bem, né? Se eu for para São Paulo, isso aqui é o dobro, tá? A mobilização é R$ 1.500, o preço por metro é 150, R$ 180. Então, eu estou, né, imaginando valores regionais, tá? Então, a mobilização é do equipamento, pegar o material todo da sondagem, botar em cima do caminhãozinho e levar lá no terreno onde tem que sondar. Preço por metro, estou colocando aqui uns R$ 80. Toda empresa normalmente cobra essa metragem mínima, 12 metros ou 15 metros, normalmente 10 a 12 metros. 2 furos de sondagem eu coloquei porque é o mínimo que a norma 8036 recomenda sobre sondagem, tá? Então, com esses valores aqui, os 2 furos de sondagem 1.920 e o valor total com a mobilização 2.720. Aí eu estou imaginando que o custo de uma residência de um padrão muito bom, né? Padrão bom, tá tudo tão caro que, pelo amor de Deus, vamos dizer assim, 1 milhão, ok? E aí, esse valor da sondagem dos 2 furinhos, eu vou ter aqui 2.720, quando eu divido aqui por 1 milhão, dá 0,27%, tá ok? Vocês encontram em livros que o valor da investigação geotécnica pode variar aí de 0,5% a 1%, 3%, dependendo da complexidade da obra. Eu estou mostrando que não chega nem a 0,5%, tá? Estou mostrando que é bem menos até. E se eu for para um prédio de milhões, né, um investimento em prédio de milhões, eu acho que eu botei o exemplo com 6 andares. O prédio é de 5 milhões. Nada extraordinário, viu? Aí eu estou imaginando pela área do prédio que eu vou chutar aí, vou lançar 3 furinhos de sondagem, R$ 3.680 com esses valores. Porcentagem da sondagem em relação ao valor do prédio, 0,07%. Tá? Então, é impressionante como ainda aqui tem umas economias absurdas, umas economias bestas, uns questionamentos quando a norma indica 3 furos e a gente lança 6.
é o dobro, porque a gente já tem uma experiência prévia que é uma região mais problemática, né? Então, quanto maior o empreendimento, mais complexo, esse valor é mais diluído, gente, tá? Pensem nesses números aqui, quando a gente conversar sobre sondagem. E aí eu tenho uns exemplos de recalques diferenciais. Bia, como é que está meu horário? Só para eu saber se eu corro, se eu vou devagar. A gente está em 45 minutos, professora, de live. Já são 7h50. Pode ir com calma. Tá, eu tenho um assunto para ir até 11 horas, tá? Mas eu não vou com muita calma, não, senão ninguém sai daqui. Lembra aqueles recalques de ponto, né? Recalca mais que o outro, tá? Eu estou dando exemplos de recalques diferenciais aqui, certo? Um exemplo clássico, toda palestra, seminário, congresso que a gente faz de geotecnia, né? E se fala sobre deformações e, né, recuperação de fundações de estrutura, a Torre de Pisa aparece, ok? E, lógico, né? É uma torre que, sei lá, 1170 começou a construção dela, demorou 200 anos, e hoje se tem soluções de fundações, de reforço, né, para deixar ela totalmente vertical, bonitinha, né? Mas ninguém quer, porque senão a cidade fecha. Tipo, né, a maior fonte turística de Pisa é a torre inclinada de Pisa. Mas já fizeram várias intervenções, até porque em torno do ano 2000, 2001, o desaprumo dela estava bem acentuado, estava coisa assim, acho que uns 6 graus de desaprumo, e daí ela foi interditada para investigação, para visitação, né, dos turistas e tal, e fizeram toda uma diminuição dessa inclinação, e voltaram aí para, acho que 4 graus, 3,9 graus, enfim, um aprumo, né, sem voltar totalmente para a vertical, seguro, tá? No Brasil, nós temos nossos prédios aqui inclinados, que é o prédio de Santos. Esse aqui é o Núncio Manzoni, muito conhecido, né, porque foi feito um reaprumo dele, né, um trabalho muito complexo de engenharia. E eu ainda trouxe um exemplozinho de um reservatório no interior de Sergipe, que também teve aqui um desaprumo, e a gente fez um reforço de fundação aqui nesse reservatório. Então, inicialmente, pessoal, o do Núncio Manzoni de Santos, né, ele foi construído na década de 60, 1967, 17 andares, 55 metros de altura, né, então, um porte considerável. É o mesmo condomínio, aqui é o bloco A, esse aqui é o bloco B, tá? Esses dois aqui estavam com problemas idênticos, né, inclinação indo para esse lado esquerdo aí, né? Então, a inclinação do prédio provocou um desaprumo de 2,10 metros, tá, ok? O que é que acontece em Santos? Em Santos eu tenho um subsolo, inicialmente, que é uma areia de uma resistência até boa, compacta, que pode se estender, assim, mediamente compacta, pode se estender até 10 metros, espessura de 8, 10, 12 metros, tá? Então, é um solo de boa capacidade de suporte. Sendo que logo após tem areia e logo após tem argila, né? Tem uma argila marinha, SPT baixíssimo, SPT de 0 a 4, podendo ter de 20 a 30 metros de espessura. É muita coisa, né? É muita espessura de argila mole, para depois aparecer uma areia siltosa e lá para baixo o solo residual. Então, assim, até naquela época, pessoal, 1960, essa década de 60, era muito difícil os equipamentos, né, lançar fundação profunda, essas fundações iam para acima de 50 metros, certo? E como tem essa camada superficial de areia, não é que o pessoal daquela época não sabia calcular, sabia, fazia estimativa de recalque e tudo, e tentava fazer o mais rígido possível ali, aquela estrutura de fundação. Mas, né, com o tempo, né, aumentando ali a densidade, né, aumentando ali aquela pressão, aquela tensão no solo, foram acontecendo essas inclinações, essas patologias. Aqui que eu expliquei, ó. Aqui é o Núncio Manzoni, então, chegou uma situação que eles fizeram uma previsão de recalque, porque aí foi acompanhado, foi feito um monitoramento de recalque,
né, a cada mês, a cada 6 meses, e foi feita uma previsão, eu não sei, eu acho que foi na década de 90, o início dos anos 2000, que se ele continuasse com essa velocidade de recalque, ele iria tombar, né? Acho que mais uns 10 anos tombaria. Depois eu vou lembrar da data, gente. Então, aí teve que ser feita uma intervenção, porque não ia deixar um prédio tombar, né? Tinha sido feita algumas intervenções de reforço de fundação na década de 80, mas nada assim muito êxito, né? Nada que fizesse cessar a velocidade de recalque. Então, como eu comentei, aqui está a areia e aqui tem esse monte de argila mole aqui, tá? E aqui é argila marinha dura. Então, um reforço, né, com estacas escavadas de 57 metros de profundidade, é muita coisa, gente, 57 metros de profundidade. Com camisa metálica, exatamente para evitar qualquer desmoronamento, né? E aí, quando eles fizeram essas estacas, ó, várias vigas desse tipo aqui foram lançadas para dar suporte ao prédio, porque depois foram cortando as fundações antigas, né, foi colocando ele de volta para o prumo através de macaqueamento, né, macaqueou-se um prédio. Então, vigas de reforço para transferir as cargas do edifício para as novas fundações. E aqui são os macacos, ó. 14 macacos hidráulicos foram utilizados para reaprumar o edifício. Então, até beleza. Aqui mostra esses calços, né, porque eu tinha um espaço bem maior, aí o cursor do macaco não era suficiente, então eles colocaram esses calços aqui. Uma obra muito, muito bonita, que teve uma repercussão internacional, tanto no bloco A quanto no bloco B, tá? E daí se voltou, né, não a verticalidade zero, né, mas com um desaprumo mínimo e perceptível, assim, em relação ao que se tinha antes, né. Esse caso aqui do reservatório elevado eu só trouxe só para a gente, acho que é quase 8 horas já, né, só para a gente ter uma ideia do tipo de obra que a gente também trabalha, né. Esse reservatório é no município de Nova Descoberta, uns 80 quilômetros de Aracaju. Não sei se tem alguém de Sergipe acompanhando aí a live, né? Então, inicialmente, esse reservatório tinha sido lançado, ele era um pouquinho menor. Esse daqui, ele tem 6,30 metros de diâmetro. Agora eu vou chutar a altura, viu? Eu não sei se foi 50 metros de altura, não, menos, 35 ou 40 metros. E aí, inicialmente, ele foi, aliás, nesse mesmo local, foi primeiro construído um reservatório um pouquinho menor, tipo o diâmetro de 5 metros e um pouco mais baixo, em radier, porque o solo aqui é fraco, então se imaginou lançar um radier, né, que é um lajão, acompanhando toda ali aquela área de projeção, né, para suportar, mas mal acabou de construir, o reservatório tombou, caiu mesmo, né? E aí eles construíram outro reservatório um pouco maior, né? Agora foi lançado em estacas metálicas. Então, esse problema aqui deu, né, exatamente quando ele foi preenchido aqui, né, o volume d'água, ele começou a pender para um lado, né? Olha aqui como chama a atenção. Então, eu tenho 8 pilares aqui, tinham sido lançadas estacas metálicas, 2 estacas por pilar, e aí o reservatório apareceu esse desaprumo aí, né? Aqui eu tenho uma perfuratriz da estaca rotativa injetada, porque o reforço foi feito com essa estaca. Então, a ideia, gente, era voltar, né, o máximo que podia ali, né, para o prumo, né? Para o prumo do reservatório. E aqui só tem um desenho esquemático das estacas metálicas existentes, né? Como eu comentei, eram 2 estacas por pilar. E essa diferença aqui, 0,65 metros, era tirando aqui uma reta, né, dessa distância aqui na horizontal, assim que a gente tira o desaprumo. Aqui está um desenho do reforço de fundação, as estacas rotativas injetadas. Essa bem pequenininha aqui, né, cada ponto desse é um pilar, né, então vocês vão contar 8 pilares aqui, ó. Cadê? P1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pilares, tá? E a primeira solução, como eu disse, estaca metálica existente, essa bolinha mínima aqui que mal dá para ver, tá ok? E deu problema, né? Então, a ideia foi lançar 3 estacas rotativas injetadas em cada apoio,
2 trabalhando a compressão e uma trabalhando a tração. Isso aqui eu tinha um bloco de coroamento que trabalhava conjuntamente com essa viga em anel que abraçava as estacas metálicas. Vocês têm um desenho aqui para entender melhor. Então, eu escavei aqui embaixo, ó, e esse meu bloco de coroamento, ele entrava aqui embaixo dessa viga aqui em anel existente, para fazer a consolidação de todo o sistema. É como se eu tivesse esse desenho aqui, pessoal, essas 2 estacas, né, para eu voltar para o prumo, né, essa estaca, esse pá de estaca, não sei se está para ver meu braço, vai trabalhar a compressão, fazendo força aqui, né, porque a estrutura está voltando, então, eu estou empurrando essas estacas para baixo e isso aqui está levantando, né? Então, por isso essa ideia de 2 estacas a compressão e uma a tração. Isso aqui é um monte de cálculo envolvido, tá, gente? Eu acho que eu até vou fazer um videozinho depois explicando, né, a concepção, segurança contra o tombamento, segurança, né, os momentos aí envolvidos, o deslocamento horizontal, né, porque isso aí você tem que trabalhar com folga mesmo, né? E aí, a gente lançando esse reforço aqui em estaca rotativa injetada, a gente conseguiu aqui deixar, como eu disse, não totalmente vertical, mas com desnível aí totalmente seguro, imperceptível. Esse aí foi um caso de obra que a gente teve envolvido diretamente. E para finalizar, pessoal, eu achei interessante trazer o caso daqui também de Maceió, daqui também não, né, que aquele foi de Sergipe, na região da Lagoa, Lagoa Mundaú, tá bem pequenininho aqui, né, mas esse aqui são os bairros, né, Vegel do Lago, Levada, Bom Parto, tá? E esse solo aqui da Lagoa, em vários pontos, né, a Lagoa é uma área de antigos mangues, né, manguezais, que foram soterrados, né, lançou-se aterro, então tem toda aquela dinâmica sedimentar, né, tem solos orgânicos ali, então esse aqui é um exemplo, ó, de um perfil de sondagem da Levada, esse bairro aqui, foi até aqui que a gente fez o estudo da gente, tá? Da Levada, olha para isso, isso aqui é um perfil de sondagem onde a cada metro tem uma resistência do solo, tá certo? Isso aqui eu tenho uma profundidade 1, 2, 3, 4, nível d'água, tá aqui, a 1,30 m, certo? E aqui eu tenho os solos. Aí começa com a resistênciazinha, ó, 7 golpes, 9 golpes, 11, isso é o SPT. E aí depois começa a bagaceira, né? 1 para 45 é que eu dei um golpe e entrou 45 centímetros do amostrador padrão, que isso aqui e nada é a mesma coisa, né? Tipo, não tem resistência ao solo. Esse PP é peso próprio do amostrador também, né? Coloquei lá, dei o primeiro golpe, o amostrador foi embora, né? O solo não esboça resistência. E nisso aí eu tenho camadas intercaladas de argila orgânica, de areia fina média, né, pouco compacta, e volta para a argila lá embaixo. Eu já estou aqui em 41 metros de profundidade, uma sondagem, 41 metros de profundidade, e não tive ainda uma sequência de resistência que eu pudesse parar, né, a sondagem. Então, só lá para os 45 metros, ó, 43, começou a dar uma sequência razoável de resistência. Então, esse é o cenário que eu tenho em vários pontos ali da lagoa. E aí eu já comentei também outras oportunidades sobre a prática de se fazer essas casinhas. Vocês veem que são casas de baixa renda, né, o pessoal mais humilde, mas se tinha muito problema de afundamento dessas casas. Até hoje se tem, porque isso aqui, pessoal, é só uma camadinha. Tem aqui 2 metros, mas tem lugares que é só 1 metro, tem lugares que desde a superfície não é nada de resistência, né? Então, o que você colocar aqui afunda, tá? O que você colocar aqui afunda. Se não afundar agora, vai afundar logo depois. Então, eles desenvolveram uma técnica, ó, tá vendo? Essa casinha aqui era nesse nível, né? Já afundou, né? Essa baixinha também, não sei nem se é a mesma, não, já é outra. Olha aqui o teto aqui do primeiro andar, onde é que está, né? Isso aqui era lá em cima, baixou, né? Afundou total aí. O pessoal aí, eles desenvolveram uma técnica de fazer essas casas todas cintadas, para fazer uma estrutura bem rígida. Eles lançam um cintamento na base, né? E lançam um cintamento no pé direito, a 2,20 m, 2,5 m, né?
E também nas paredes, né, umas vigotinhas assim, uns pilaretezinhos, tudo se dá, fosse uma caixa rígida. Ela afunda por igual, mas ela não tomba, né? Não tem um recalque diferencial, é o tal do recalque total aqui, certo? Porque, olha só, essas casinhas, vou fazer fundação profunda, vou fazer melhoramento de solo, vou, né? Aí eu não vou construir, porque da mesma forma que tem essas casinhas mais simples, aí tem prédiozinhos, né? Térreo mais um, tem mercearia, né? Um supermercado menorzinho, mas, né? Tem toda uma vida aqui, né? Dos moradores e do comércio local também, né? Aqui eu estou exemplificando, ó, situações de casa apoiada em aterro mole, em aterro sobre solos muito moles, ó. Lagoa Mundaú, argila orgânica, né? Lógico, quanto mais espessa for a região que tiver essa argila, eu tenho tendências aqui de fissuras maiores, né? Normalmente eu tenho esse aterro, metralha é como se fosse resto de construção, tá? Material não consolidado. E aqui, se afastando da lagoa, aí eu já tenho, né, uma argila silta arenosa média dura, que é outro exemplozinho também, ó. As casinhas aqui, aterro de metralha não consolidada e argila orgânica muito mole, tá? Então, tinha casas que apareceram rachaduras bem, ó para isso aqui. Uma senhora rachadura, né? Isso aqui já é um deslocamento da casa. Isso aqui até pela cor da alvenaria, gente, às vezes você tem uma parte aqui da alvenaria mais antiga, né? E aí vai lançar um puxadinho, né? Construir algo novo, né? Então, tipo aqui, esse solo está bem mais adensado, né? Essa parte nova aqui que lançaram, isso aqui eu não sei o histórico, né? Eu estou imaginando que pode ter sido alguma coisa desse tipo aqui. Então, uma parte mais nova aqui, o solo ainda está trabalhando, né? E esse aqui já está consolidado. Isso aqui a gente vê muito em adensamento, tá? Em mecânica dos solos. Você está péssima aqui a foto, mas dá para vocês verem que é uma abertura, tá certo? Ou fazia, né, o bloquinho rígido, né? De descer por igual aí. E aí, para finalizar, o que é que eu fiz aqui? A gente fez um trabalho, tem tempo isso, eu ainda era professora do SESMAC. A gente fez um trabalho em loco de verificar essas casas e fazer cálculos estimativos de recalque, certo? Então, a gente chamou, acho que foi pequenas construções, grandes recalques, alguma coisa desse tipo. E a gente fez um levantamento das casas, tirou muito, né, fotografia, registro fotográfico, falou com os moradores, e aí no trabalho a gente teve uma parte aqui, ó, que fez um cálculo estimativo. Estimei aqui essas casinhas simples, né, num terreno aqui 10 por 30, imaginando 4 casinhas aqui, né, terreninho 10 por 30, cada um com uma área aqui de projeção, de influência aqui de 5 por 15, estou trabalhando com 4 casinhas, imaginei a seguinte situação, esse 10 aqui é esse aqui, tá? Lançar um aterro de pelo menos 1,5 metro, tá? Como apresentou o perfil, estou imaginando uma areia, SPT de 5, por exemplo, com 1 metro de espessura, e embaixo aqui essa argila muito mole, com SPT menor que 4, né? Aqui tem 21, mas eu tinha adotado 20 metros. O desenho está bem ruimzinho, porque eu peguei direto do artigo, viu, gente? Mas essa situação, imagina que eu vou construir casinhas populares, tá? Então, o perfil da sondagem é daqui para baixo, né? Aliás, eu tenho casinhas sobre aterro, né? Então, um aterro, né? Eu já tenho um aterro de 1,5 metro, e aí eu tenho areia e tenho argila mole. Como é que a gente faz essa estimativa? Eu vou falar por alto valores aqui, pessoal, mas eu vou estimar o recalque da areia e o recalque da argila mole. Eu estou imaginando que eu lancei o aterro, tá? Eu lancei o aterro e vou mostrar para vocês o que faz deformar essa camada de argila mole é o aterro. O pezinho das casas, ou a pressão de cada casa, é desprezível em relação ao aterro. Então, para aquela camadazinha de 1 metro de areia, eu posso determinar o recalque por lead hook, recalque elástico, né? Onde eu tenho um P0 aqui, né, uma pressão inicial, a espessura, e aqui é o módulo edométrico, que isso aqui como é o nome?
tabelado. Tenho várias tabelinhas, também tenho trabalhos que eu posso adotar esse módulo edométrico aqui, que seria um módulo de deformação, a grosso modo, do solo. Tá, esse P0 aqui, que devia estar aqui antes, né, seria o P0, é o γH, pressão efetiva ali do aterro, sobre a camada de areia. Estou adotando aqui para esse aterro um peso específico de 1,6, e a espessura dela, a altura, né, é de 1,5. Então, isso aqui é para estar aqui, tá? Então, esse 0,24 kg/cm² é esse 0,24 aqui que aparece aqui. Esse P0 é o peso, né, a pressão efetiva do aterro. Para eu determinar, então, já determinei o recalque, né, 0,024 milímetros, esse recalque dessa camadinha de 1 metro de areia, tá? Para eu determinar a pressão, eu quero saber esse aterro, né, olha aqui, que pressão vai gerar nessa camada de argila mole, que é a minha preocupação, ok? Então, a gente utiliza, pessoal, uma das hipóteses que eu posso utilizar para estimar, lembra que eu falei, ó, aqui eu estou aplicando uma pressão bem alta, né, e essa pressão vai sendo absorvida pelo solo até chegar no ponto quando o bulbo de pressão não tem mais influência. Então, quando a gente estima o recalque por adensamento, aqui areia, né, quem ainda vai estudar fundações, mas já coloca na cabecinha, areia eu tenho recalques elásticos, é um recalque mais rápido, porque a areia tem muito vazio, é muito permeável. Argila, os vasinhos são bem pequenininhos, né? As partículas são muito coladinhas uma na outra, então a água tem muita dificuldade de se movimentar, de percolar pela argila. Então, por isso, o recalque, a deformação da argila é muito, muito lentamente, ok? Então, para eu estimar que carga, essa que pressão está sendo aplicada aqui, uma das hipóteses, a gente utiliza hipótese simplificada, como o nome diz, é super simplificado. Eu trabalho com espraiamento de pressão em função da área que eu tenho aqui inicialmente. Se eu tenho uma área, por exemplo, retangular, eu vou imaginar que aqui no meio, né, que eu vou calcular aqui no meio, vai chegar uma área retangular que vai se formar segundo o espraiamento do solo. Tá? Eu não vou detalhar aqui porque tem um pessoal que é mais novinho, não viu ainda essa questão das pressões, mas imagine que é uma fórmula aqui, ó, tem uma pressão, B vezes L é a área do retângulo, né, e B mais E seria a profundidade que eu estou calculando. Quando eu substituir aqui os valores, eu estou imaginando, ó, esse 2,4 é aquela mesma pressão do aterro, γH, ok? Aí B e L, 10 e 30, são esses aqui, ó, a minha área qual é? Juntei tudo, tá? 10 por 30. E aqui embaixo, eu tenho B, 10 mais o Z é 11. Vamos dizer que aqui eu tenho, esse ponto médio, né? Então, o ponto médio aqui é 10 metros, isso aqui é 20, tá, pessoal? 10 metros e somei mais um metrozinho aqui da areia, para eu quero saber da base do aterro para aqui para o ponto médio, tá? Essa pressão que vai ocorrer aqui, nesse ponto médio. Então, eu tenho aqui, aí majorei, pronto, 1,25. Então, só para vocês terem ideia, eu tinha lá na base do aterro 2,24, certo? Tonelada força metro quadrado, e lá no ponto médio da camada de argila está chegando 1,25 tonelada força metro quadrado. Se aqui surgisse uma pressão maior do que lá no topo, está errado, alguma coisa deu errada, né? Lembre que sempre em profundidade essa pressão vai diminuindo, o solo vai absorvendo carga, vai absorvendo pressão. Como é que eu calculo o recalque da argila? Aí vocês vão estudar recalque por adensamento de Terzaghi, que eu peguei aqui algo bem simplificado, bem estimativo, né? Eu peguei aqui a formulazinha da espessura da camada, índice de vazios inicial, índice de compressão, log do P0, delta P que eu acabei de calcular, e o P0. Quem é esse P0, gente? Esse P0, que vai entrar aqui no log, é a pressão efetiva antes do carregamento, né? Então, estou imaginando que eu não tinha aqui o aterro, e aqui eu quero calcular esse P0 daqui até lá o ponto onde eu estou considerando. Então, aqui eu fiz assim, ó, eu peguei o gama da areia, eu estou considerando situação submersa, tá? Gama da areia,
espessura da areia, gama da argila e altura da argila dividido por 2, porque é no ponto médio ali. Para simplificar aqui, eu achei esse P0 10,5 tonelada força metro quadrado, ou 1,05 quilograma força centímetro quadrado. Quando eu pego esses meus dados aqui, substituo na fórmula, e o que é que eu fiz com esses valores, pessoal? Módulo, índice de compressão, índice de vazios iniciais do solo, isso aqui tudo é determinado em laboratório, tá ok? A gente não tinha esses dados de laboratório. Então, eu lembro que, na época, eu pesquisei os trabalhos do professor Coutinho, eu acho que é Teixeira, esqueci o segundo autor. Eles têm muita argila em Recife, e existem vários trabalhos, muitos trabalhos com as argilas de Recife, que aí eu fiz uma aproximação para as argilas de aqui, tá? Mas qual é a situação ideal? Você ir lá, coletar aquela amostra de argila com todo o cuidado para tentar manter ali as características iniciais dela e levar no laboratório para ensaiar. Ensaio endométrico, para tirar esses valores, né, caracterização da argila. E aí, pessoal, eu substituindo aqueles valores, né, eu cheguei aqui no recalque da argila de 112,7 centímetros, né, da camada de argila, né, recalques acima de 1 metro, que é muito real isso. Esses valores são muito reais, né, esses valores que eu adotei, essa espessura, a areia, o aterro que foi lançado. Então, é uma situação que o problema aqui não é a casa, essa casinha aqui, eu posso fazer um cálculo estimativo, né, em outra oportunidade, não chega a 1 quilo centímetro quadrado, a pressão que uma casinha dessa aqui lança, né, eu diria que é meio quilo. Então, o problema de um solo desse tipo aqui é o aterro que você joga, tá? Isso aqui eu tenho outros exemplos de conjunto habitacional que foi totalmente inviabilizado porque o aterro, né, só o peso do aterro gerava recalques acima de 1 metro, 2 metros, tá certo? Então, esse aqui é um exemplo que eu achei interessante, mesmo quem não estudou recalque ainda, pressões, mas visualize que naquela região da lagoa, que pode se estender a qualquer região, que eu tenho um solozinho melhor ali em cima, 1 ou 2 metros, e depois um solo muito deformável, muito espesso, eu posso ter situações facilmente que o recalque é acima de 1 metro, tá ok? Dependendo da obra, fica totalmente inviável a execução da obra. Diga aí. Muito bom, professora. A gente tem até uma pergunta aqui no chat do Diogo. Professora, quando ocorre um furo em um possível matacão no solo, qual é o procedimento? Para quem não sabe, pessoal, matacão é como se fosse pedaços de rocha solto no subsolo, né? Então, eu posso ter matacões de alguns centímetros ou matacões de alguns metros. E realmente é assim, é um problema, né? Ainda bem que a nossa região não tem essa ocorrência de matacões, tem uma ocorrência de solos sedimentares, de rochas, desculpa. Rochas sedimentares, como esses calcários que tem na praia, né? Que a onda quebra nos corais, né? Nos calcários, só ocorre em profundidade. Mas o que é que a gente faz quando é uma região matacão? Eu estou fazendo lá a sondagem, a percussão, ela encontrou o matacão que é impenetrável, é rocha, então não passa. A gente tenta delimitar, faz um afastamento de 1 a 2 metros em todas as direções, certo? Se por acaso passar, né, aí você vai delimitando ali a extensão. Às vezes é mais simples de identificar, às vezes não, é mais difícil. Eu tenho matacões de, sei lá, 3 metros de espessura, em uma parte do terreno e outra não, né? Então, é fundamental também o conhecimento geológico da região, tá? Tem que ser uma análise, uma interpretação casada aí, ok? Posso continuar? Pode sim, professora, obrigada. Gente, para concluir, não tem nenhuma conclusão, né, extraordinária, fora do que eu falei até agora. Só queria deixar claro, qualquer estrutura, isso vem lá da física, né? Quando você carrega um elemento, ele se deforma, é força, né? Deformação. Então, qualquer estrutura deforma, né? Qualquer fundação deforma, apresenta movimentos, tá certo? Mesmo que o cara fale, a minha fundação não deforma, não. Por que você sabe? Como é que você sabe? Não, porque não deforma. Mediu? Não mediu, então não pode dizer que não deforma. Não mediu, né? Então, qualquer
estrutura, qualquer fundação deforma. Agora, esses movimentos têm que dar dentro dos limites aceitáveis, tá? Muito cuidado naquelas etapas de fundações, principalmente a primeira, investigação geotécnica, depois tem escolha do tipo, projeto, execução e monitoramento, né? Vários estudos, como destaquei, apresentam problema na primeira etapa de investigação geotécnica, né? Mas qualquer insucesso que ocorra nessas 5 etapas vai gerar patologia, né? Maiores ou menores, tá? E é por isso que eu destaco sempre que investigação geotécnica, especificamente a sondagem com a SPT, a gente, né, vocês estudantes que vão ser engenheiros, nós que já somos engenheiros, temos que mudar essa cultura, que não é preciso fazer sondagem em estrutura pequena, tá certo? Estrutura de pequeno porte, porque é investimento, sondagem, né? Eu posso oferecer economia, não é que se eu não fizer sondagem, aquela casinha vai cair. Tem várias casas que são construídas sem sondagem, né? Isso é a realidade. Mas eu diria que a grande maioria gastou bem mais do que era necessário. Então, não é só uma questão de segurança, é uma questão de economia também, certo? E aí, como eu comentei, é necessário criar a cultura do monitoramento. O que é esse monitoramento? É um acompanhamento de recalques, tá? Tem cidades como Recife, até pela cultura deles, pelo tipo de fundações que eles adotam, que eles trabalham, devido ao subsolo, que tem muito solo argiloso, mole, o solo que a gente tem aqui na Lagoa, a gente, eles têm lá em Boa Viagem, Jaboatão, né? São solos de ocorrência de grande deformabilidade. Então, eles têm uma cultura de fazer monitoramento de recalques naturalmente em tudo que é prédio, certo? Se eu for pedir aqui um construtor para fazer um acompanhamento de recalque, ele vai logo dizer o que é que deu errado na fundação, o que é que você quer medir, né? Por quê? Não precisa esse monitoramento, para quê? E daí a gente tem que mudar essa cultura, tá? A gente ligada à BMS, né, o pessoal que está, né, ligado às revisões de norma, os projetistas, os executores, né? É um trabalho de formiguinha, mas que a gente tem que bater nessa tecla, tem. E vamos praticar boa engenharia. Isso daí é uma frase, assim, uma chamada que o nosso presidente da BMS, Alexandre Guzmão, sempre fala, né, nas palestras dele, a boa engenharia, né, para a gente ter, né, a nossa engenharia reconhecida, né, para a gente fazer a coisa certa, que tem que ser feito mesmo. É isso, pessoal, muito obrigada, desculpa aí por me estender tanto, mas como eu disse, é um assunto vasto que eu ainda tive que cortar muita coisa, espero que tenham gostado aí. Foi muito bom, professora, todos gostaram muito, e aqui para finalizar, só mais uma pergunta. Tranquilo. No caso dos prédios que ficam na orla de Maceió, prédios muito altos, que sofrem a ação do vento, quais seriam os cuidados que precisam ser tomados Essa questão da inicialmente? ação dos ventos, pessoal, normalmente o pessoal de estruturas, né, tem a norma de ações, segurança, né, eles têm que levar em consideração isso, né, tem todo um critério a partir da altura, tem todo um estudo, né, de orientação dos ventos, né, com a pior situação, né, ao longo do ano, aquela coisa toda. E a norma de fundações também, em um dos itens, né, que foram revisados no ano passado, levou também essa questão de majorar os esforços do vento, tá certo? Para vocês terem uma ideia, eu ia até apresentar, mas olha só, vou sair cortando um monte de coisa. Eu acho que foi em Belém, acho que foi em Belém que um prédio altíssimo tombou, né, caiu em 2011, e, salvo engano, foi a não consideração do efeito do vento na estrutura. Terrível. Então, né, cada itemzinho, né, tem que ser levado em consideração, calcular, revisar, isso aí. Mais alguma? Não, não temos. Foi bem completa a Que palestra. legal. Bom, é isso. Estamos finalizando a palestra de hoje e eu quero agradecer, em nome do Centro Acadêmico de Engenharia Civil, a professora Juliane por ter disponibilizado parte do seu tempo para ministrar essa palestra para a gente. Quem quiser saber um pouco mais sobre engenharia, sobre patologias e outros diversos assuntos,
É só seguir a professora Juliana no Instagram, que ela compartilha várias dicas por lá. É Isso. @ng.juliane Estava na Marques. apresentação. E tem meu canal do Pílulas também, não esqueça. Tem o canal da professora também. Podem Aham. seguir ela nas redes sociais. Além disso, lembrem de acompanhar o Instagram do CAEC, porque lá a gente está disponibilizando com antecedência as inscrições para as próximas palestras do primeiro webinário CAEC e também atualizações sobre o curso de Engenharia Civil. Pessoal, quem se inscreveu, vocês vão receber no e-mail de vocês a solicitação para preencher um formulário para poderem receber certificado. Muito obrigada, professora, pela sua Boa noite, disponibilidade. pessoal. Boa noite Até a uma todos. próxima.